Fala pessoal, hoje vamos falar sobre os melhores locais para você colocar a sua reserva de emergência. Eu separei 5 lugares que têm um ótimo rendimento e uma boa segurança. E lembrando, isso não é uma recomendação de investimento, pessoal. Nós estamos apenas analisando esses lugares e vocês vão observar todos os critérios e tirarem suas próprias conclusões e investirem onde vocês acharem melhor. Então, pessoal, de cara podemos ver que eu coloquei 3 tipos de investimento aqui na reserva de emergência. Eu coloquei o Tesouro Selic, eu coloquei 4 contas digitais e coloquei a poupança só para podermos aí comparar com os outros investimentos. Pessoal, vamos começar aqui com o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um tipo de investimento onde você empresta dinheiro para o governo federal por meio de a compra de um título, atrelado aí à taxa Selic, que hoje está em 15% ao ano. Pessoal, a taxa Selic é a taxa básica de juros do nosso país. Então você empresta dinheiro para o governo federal usa esse dinheiro e ele te paga aí os juros de acordo com a taxa básica de juros do nosso país. Para você investir no Tesouro Selic, você precisa de ter um valor mínimo, que atualmente é o valor de 1% de uma cota inteira. Esse valor mínimo de 1% é R$ 171,69. Então, se você quiser investir 50, 100 reais e for lá no Tesouro Selic, você não consegue. Você precisa desse valor aí de R$ 171,69. Esse título ele está atrelado à taxa Selic. Então, a rentabilidade dele é de 15% ao ano. Por exemplo, se você investir R$ 1.000 no Tesouro Selic, depois de um ano ele vai render 15%. Você vai ter R$ 1.150. Tirando aí o imposto de renda de 17,5%, vai dar R$ 26,25. Aí você vai ter um valor líquido de R$ 1.123,75. Pessoal, esse valor do imposto de renda, eu vou fazer um vídeo depois explicando toda a progressividade do imposto, porque cada prazo que você deixa o dinheiro ali no investimento de renda fixa, ele tem um valor específico de imposto. Então, em outro vídeo nós vamos explicar isso. Pessoal, a liquidez do Tesouro Selic é de um dia útil ou no mesmo dia se for antes das 13 horas. Ou seja, se eu precisar do dinheiro, eu preciso de resgatar ali 10, 11, meio-dia, aí eu consigo tirar o dinheiro no mesmo dia. Se eu tentar 2 horas da tarde resgatar esse dinheiro, eu só vou ter ele no próximo dia útil. Ou seja, se for uma sexta-feira, 2 horas da tarde, tentar resgatar, esse dinheiro vai cair na minha conta só na segunda-feira. Então aí é um ponto que a gente tem aí que observar quando formos resgatar, se investirmos no Tesouro Selic. E a segurança do Tesouro Selic, pessoal, ela é muito grande, porque você empresta dinheiro para o governo federal. E se por acaso, um dia ficar sem dinheiro, é só o governo imprimir mais dinheiro e te pagar. Claro que isso não é uma coisa boa, mas se precisar aí, o governo tem aonde recorrer para poder pagar as pessoas. Vamos agora para os CDBs das contas digitais. Eu separei aqui 4 bancos digitais para podermos observar e comparar quais as vantagens e desvantagens de cada um. Vamos começar aqui pelo Meu Porquinho do Banco Inter. Pessoal, para investir no Meu Porquinho do Banco Inter, você precisa do valor mínimo de R$ 1. Então tá aí uma vantagem, você consegue aí com um valor bem pequeno já iniciar os seus investimentos. Se você quiser só fazer um teste, ver como funciona, você pode colocar lá 1, 2, 5 reais para ver como é aí o investimento. Pessoal, o CDI é uma taxa que anda bem próxima à Selic ali. Se a Selic, por exemplo, está 15%, o CDI está 14,9%. Eles caminham bem próximos, o CDI é sempre um pouquinho abaixo da taxa Selic. Então a rentabilidade do Meu Porquinho do Banco Inter é uma boa rentabilidade. E a liquidez ela é imediata. Se eu precisar do dinheiro, eu já resgato de maneira bem rápida, já está na minha conta e eu consigo utilizar o dinheiro. E ele é segurado pelo FGC. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. Se o Banco Inter falisse, o meu investimento, pessoal, eu iria perder ele. O Banco Inter não teria como pagar esse investimento de volta. Eu não conseguiria fazer o resgate. Mas como ele é segurado pelo Fundo Garantidor de Crédito, se o Banco Inter falir, eu recebo aí esse seguro de volta. Então eu não perco o meu dinheiro. Então ele dá uma segurança muito grande ao ter o Fundo Garantidor de Crédito. Lembrando, pessoal, que esse seguro só vai cobrir até R$ 250 mil por CPF e por instituição. Se eu tiver 2 investimentos de 200 mil, eu não vou ter os 400 mil ali reembolsados. Pessoal, e um exemplo aí do rendimento do Banco Inter é que se eu investir no Banco Inter R$ 1.000, um ano depois eu vou ter aproximadamente também R$ 1.150. Descontando aí o imposto de renda, nós ficamos com aproximadamente R$ 1.123,75, bem próximo aí a Selic. Vamos agora para a conta corrente do PicPay. O valor mínimo também é de R$1.
A rentabilidade é um pouco maior que do Banco Inter, é de 102% do CDI. A liquidez também é imediata e ele também tem a segurança do fundo garantidor de crédito. E para entendermos aí, pessoal, o PicPay, a 102% do CDI, se você investir R$1.000, um ano depois, ele vai dar aí R$1.153, um pouquinho acima do Banco Inter. E do Tesouro Selic, o imposto de renda é de 26,78, o valor líquido vai ser 1.126,23. Vamos ver agora a caixinha do Nubank. Pessoal, o valor mínimo da caixinha do Nubank também é de R$1. A rentabilidade é de 100% do CDI. Então ele vai estar aí igualando o Banco Inter. Lembrando também, pessoal, que aqui eu estou pegando somente os investimentos de liquidez imediata. A caixinha do Nubank tem várias outras rentabilidades. Você tem caixinha de 101%, caixinha de 102%, caixinha de 103%, só que ela tem prazos maiores. Então, não adianta eu colocar o meu investimento numa caixinha do Nubank que seja de 104% do CDI, se eu vou poder resgatar o dinheiro só daqui 2 anos. Se eu tiver uma emergência, eu não vou ter esse dinheiro. Então, esse valor aqui da rentabilidade 100% do CDI é de liquidez imediata. O PicPay também tem outras opções de investimento, o próprio Banco Inter tem outras opções de investimento, mas nós optamos apenas por investimentos de liquidez imediata. E o Nubank também é segurado aí pelo FGC. Só que, pessoal, o Nubank também tem outro detalhe. Ele tem uma parte promocional onde tem uma caixinha turbo. A caixinha turbo, se você colocar, movimentar ali todo mês R$900, você tem acesso a essa caixinha, onde ela rende 115% do CDI. Então ela vai render aí um valor um pouco maior. Por exemplo, se você colocar R$1.000, ela vai render R$1.172,50, você vai pagar R$30,19 de imposto de renda e você vai ter líquido aí R$1.142,31. Então é uma diferença até boa aí do PicPay e do Banco Inter. Só que tem aí essa questão de que você precisa movimentar R$900 por mês para ter acesso aí a essa caixinha turbo. Então, se você utiliza o Nubank como conta corrente, paga suas contas, recebe seu salário no Nubank, é um pouco mais fácil de fazer isso. Lembrando que é movimentar R$900 no Nubank, tá, pessoal? Não é pagar R$900 de contas no Nubank. E seguimos então agora para o CDB de liquidez diária do Mercado Pago. O valor mínimo também é de R$1. A rentabilidade é igual ao do PicPay, de 102% do CDI. A liquidez ela é imediata até as 14 horas, ou seja, se você solicitar até as 14 horas, você recebe no mesmo dia, se não, você recebe no próximo dia útil. E a segurança também é pelo FGC. E, pessoal, da mesma forma que o Nubank, o Mercado Pago também tem uma condição especial. Se você assina o Meli+, que é uma assinatura do Mercado Livre, você passa a ter acesso aí a uma rentabilidade de 120% do CDI. Aí essa rentabilidade é uma rentabilidade mais alta. Se você colocar R$1.000, por exemplo, depois de um ano você vai ter R$1.180 aproximadamente, tá, pessoal? E o imposto de renda é de R$31,50, você vai tirar líquido aí aproximadamente R$1.148,50. Então, assim, você tem uma rentabilidade maior, mas você tem essa condição aí de assinar aí o Meli+. Vamos agora para a poupança, pessoal. O valor mínimo não tem, você pode investir qualquer valor na poupança. A rentabilidade, pessoal, da poupança, quando a Selic está acima de 8,5%, que é o nosso caso, ela está a 15%, ela rende 0,5% ao mês mais TR, que é uma taxa referencial. Essa taxa hoje ela tem um valor basicamente insignificante. Então, hoje, a rentabilidade da poupança é de 6% ao ano, ou seja, bem abaixo dos outros investimentos que colocamos aqui. Outra coisa é que a liquidez da poupança ela é diária. Você consegue retirar o dinheiro a hora que você precisar, mas o rendimento ele é mensal. O rendimento da poupança ele só vira quando se passa ali os 30 dias. Então, se você colocar o dinheiro no dia 10 de um mês e no outro mês você precisar tirar o dinheiro numa emergência no dia 9, ele não vai ter rendido nada. Então, apesar de ter uma liquidez diária, poder retirar e ter acesso ao dinheiro rápido, o rendimento não é. Então, acaba que não compensa. Na prática mesmo, é como se fosse uma liquidez de 30 dias. E a poupança também era segurada pelo FGC. Então, pessoal, nós vimos aqui vários tipos de investimentos. Agora vamos organizar isso tudo numa tabela e fazer aí o nosso ranking. Está pronta a nossa tabela. Eu coloquei aqui do melhor para o pior. Vemos aqui o PicPay, então, o mínimo de R$1, a rentabilidade de 102% CDI, liquidez imediata e segurança do FGC. Vocês vão perceber que é os mesmos critérios aqui
do Mercado Pago. E aí, como desempate, eu utilizei o Reclame Aqui, porque o Reclame Aqui ele vai falar da experiência do usuário. Então, se o PicPay tem uma experiência melhor com o usuário, ele responde mais, resolve mais os problemas que as pessoas reclamam, ele se atenta mais à necessidade das pessoas, então ele aí vai ficar numa posição melhor. Então o PicPay ficou em primeiro e o Mercado Pago aqui em segundo. O Nubank, pessoal, ficou em terceiro e o Banco Inter em quarto com a mesma coisa. Tá vendo? Eles têm o mesmo valor mínimo, a mesma rentabilidade, a liquidez imediata, segurança do FGC, mas o Nubank é melhor avaliado pelo Reclame Aqui. Então a experiência do usuário é melhor. E isso, pessoal, é muito importante quando estamos mexendo com o nosso dinheiro. Nós ficamos no aplicativo ou no local onde a experiência não é tão boa assim, pode nos deixar ansiosos. O Tesouro Selic ficou em quarto por causa do valor mínimo. Você não consegue fazer um teste, ver como funciona, você precisa de um valor maior, o que pode tirar um pouco a segurança de quem está começando. Mas é um ótimo lugar para investir também, tá, pessoal? A rentabilidade é a Selic, que é de 15% ao ano. A liquidez é imediata, ou a partir das 13 horas de um dia útil. A segurança é o próprio governo federal. E, em último, a poupança. Não tem um mínimo, a rentabilidade é muito baixa e a liquidez, pessoal, é praticamente aqui uma liquidez de 30 dias, como explicamos antes. Então nós colocamos aqui a poupança para compararmos aí com os outros investimentos. E eu fiz uma segunda tabela com as condições especiais. Vamos analisar aí a condição especial do Mercado Pago com o Meli+, a rentabilidade é de 120% CDI. Então se você já tem a assinatura do Meli+, ou acha que compensa fazer a assinatura do Meli+, seria a melhor opção para você. Lembrando, pessoal, que isso aqui não é propaganda, eu mesmo não tenho a assinatura do Meli+, já tive, mas hoje eu não vejo necessidade para mim, mas se você tiver, compensa. Em segundo lugar, ficou a caixinha turbo do Nubank, que vai estar rendendo aí 115% do CDI. Em terceiro lugar, o PicPay, o Banco Inter se manteve em quarto lugar, depois o Tesouro Selic e a poupança. Então o que mudou aqui é que o Meli+ subiu e a caixinha turbo do Nubank também subiu aqui, porque são boas opções aí de investimento. Pessoal, então é isso. Vimos hoje os melhores lugares para você deixar a sua reserva de emergência. Lembrando que essa reserva precisa de ter liquidez, segurança e rendimento. E vimos também como a poupança acaba ficando bem para trás, servindo apenas como uma comparação e não como uma boa alternativa. O mais importante é que você escolha o local que faz sentido para você e que mantenha a sua reserva sempre acessível, porque ela é o seu escudo financeiro. Se esse vídeo te ajudou, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. E deixa aqui no comentário se você conhece algum outro local muito bom para colocar a sua reserva de emergência.